E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante na área de banco de dados, que é o Data Warehouse. Vamos entender, né? Vamos saber para que a gente interessa para a gente o Data Warehouse, né? E esse assunto hoje vai ser de maneira introdutória para você que ainda não conhece e quer começar a entender sobre Data Warehouse. Vamos falar hoje de maneira bem prática e de fácil compreensão, tá certo, pessoal? Então vamos lá, vamos começar. Data Warehouse, eu quero que você coloque isso na cabeça a partir de agora. É um banco de dados especializado em consultas, que vai facilitar a análise gerencial, tá certo? Coloquem isso na cabeça, vamos começar a nossa aula e no final vocês vão entender por que esse banco de dados é especializado na parte de consultas. Então vamos lá. É, o Data Warehouse surgiu ali, eu não vou conversar muito não, eu não quero falar sobre história, que isso é chato, eu quero ir para a prática com vocês, mas eu tenho que falar algumas coisinhas aqui para a gente começar a entender, tá certo? Então, pessoal, o Data Warehouse surgiu ali em meados de 1980. Faz um tempinho, né? Apesar de ser hoje uma abordagem, né, atual, ele nasceu há muito tempo, né? Há um bom tempo já. Quando as empresas, né, começaram a abrir os olhos para o valor que os dados têm dentro da própria empresa, para gerar insights, né, para tomada de decisões. Então, ali foi que surgiu, né, a abordagem do Data Warehouse. Né? Surgiu também aquela ideia de que o petróleo é o dado, é o petróleo do futuro. Né? Isso aqui é bem interessante e eu considero isso também, porque hoje, se uma empresa perde suas informações, é uma situação bastante complicada. Então, o dado é uma coisa bem valorizada, tá certo? E a partir do momento, né, pessoal, que as empresas começaram a ver o valor que o dado tem, eles começaram a armazenar essas informações, tá certo? Se existe o armazenamento, também existe a necessidade do consumo desses dados, né? Então a empresa vai crescendo, vai acumulando os dados, acumulando, né? E também vão consumindo esses dados e chega a um ponto que acontece o que chamamos de problema do crescimento. É um probleminha bom, né? Você cresce e junto com o crescimento também aparecem alguns problemas, mas que a gente tem várias maneiras de contornar e um meio de contornar esse problema do crescimento é utilizando justamente o Data Warehouse. Tá bom? Mas vamos lá. Vamos imaginar aqui, pessoal, um cenário de uma empresa jovem, né? Para a gente começar a entender, né, os caminhos que esses dados, né, vão passando, né, a partir do nascimento de uma empresa. Então vamos lá, vamos imaginar aqui um cenário de uma empresa que está começando, né, que está iniciando sua jornada agora, e ela tem lá 2 funcionários que estão lá de frente à empresa, né, e eles têm um pequeno banco de dados. Tá bom? Pequeno banco de dados, claro, não tem uma necessidade de um banco de dados gigante, porque a empresa está começando, então acesso aos dados é muito pouco, e etc. E esse banco de dados nós chamamos de banco em produção, tá certo? Sempre que a gente tem um banco de dados que a gente está alimentando ele dentro da empresa, né, que ele não é uma cópia, ou que ele não é dependente de um outro banco, então ele é chamado de banco em produção. E essas tabelas, né, essa empresa ele tem as tabelinhas básicas dela, né, como qualquer uma empresa, tá, de produtos, de venda, de estoque, e esses funcionários iniciais, eles realizam 3 operações: inserir, modificar e excluir. Então aquele banco de dados ali é bem simplório, né, e atende bem a qualquer pequena empresa, tá certo? Mas agora vamos imaginar que o volume de vendas cresceu, né? Que a empresa começou a crescer e começaram a chegar novas pessoas, novos funcionários para aquela empresa, tá certo? Então, a partir daí, começaram a surgir o quê? Novos setores, como o RH, como o financeiro, como o marketing, como compras, tá certo? E essas pessoas, elas vão precisar de quê? De acesso aos bancos de dados, né? Então, vamos imaginar aqui 2 situações, né?
o front-end, que é aquelas pessoas que estavam ali de frente, né? Cadastrando produtos, fazendo a venda, né? Na aplicação de venda, a logística, cadastros e etc. O próprio caixa da empresa, tá certo? Então, ali nós chamamos do front-end. São aquelas pessoas que eu falei que realizam aquela operação de inserir, modificar e excluir os dados, tá bom? Mas agora chegou também o pessoal de quê? Do back-end. É aquele pessoal do RH, do financeiro, do marketing, tá certo? Aquele pessoal que vão fazer consultas também ao banco de dados, vão precisar de relatórios, vão precisar de tabelas, tá certo? Então, a empresa começa a crescer desta forma, tá bom? E notem que vão criando uma dependência ao redor desse banco em produção, né? Desse banco de dados da empresa, tá certo? É aí que começa a surgir o quê? O que eu acabei de falar, né? O problema bom, que é chamado problema do crescimento, tá certo, pessoal? Por quê? Porque começa aqueles acessos, aquele banco de dados, né? Principalmente quando chega o final de mês, que todo mundo tá lá, quer o financeiro quer tirar a folha de pagamento, o compras, né? Quer realizar as compras para as novas compras, quer saber como é que está o estoque, quer reabastecer. Geralmente isso é feito final de mês, que é quando o pessoal liga para TI. Quando começam os problemas do crescimento, obviamente, alô, é da TI. Então vamos lá, pessoal. Então, para solucionar, a partir de agora, vamos começar a entender as soluções, né, possíveis para esses problemas de crescimento. Uma delas é o crescimento horizontal, né? Nós temos lá o nosso banco de dados que está lá em produção, né? E nós precisamos, de alguma forma, crescer, porque aquele banco de dados ele já não tá mais atendendo aquela microempresa, né? Ele começou a dar problema, né? Começou os acessos a ser demorados, e ninguém quer demora, né? Quando você quer acessar alguma informação, você quer que ela esteja ali pronta. Ninguém quer esperar a bolinha ficar girando, tá certo? Então, uma das soluções, como eu falei, é o crescimento horizontal, que consiste em que mais poder de processamento. Então, a gente pega esse banco e cresce ele, né? Coloca um banco maior, com maior capacidade de processamento, com maior capacidade de acesso, tá bom? E isso é uma das soluções. Só que essa solução aqui existe, existem alguns problemas, né? Ela atende, atende, mas ela é custosa, tá bom? Ela é bastante custosa e também tem outro problema que acarreta quando a gente simplesmente aumenta a capacidade do nosso banco, que é questão de tempo, né? Ela vai atender a nossa empresa, beleza, ela vai resolver, mas ela vai chegar a um ponto, né? Dependendo do crescimento da empresa, se o crescimento da empresa é exponencial, o problema vai também voltar para a gente exponencialmente. Ou seja, esse banco vai chegar uma hora que ele também vai encher, ele também vai ter muito acesso e que vai necessitar que a gente aumente novamente, gerando mais custos e etc. Então, eu acho que o caminho não seria bem por aí, tá bom? Porque se você está crescendo, você tem que pensar lá na frente no seu crescimento. Aí que surgem também novas soluções, né? Para aquele nosso bom problema, tá certo? Então, pessoal, remove tudo isso e vamos para a solução 2. Nós temos lá nosso banco de dados lá em produção. O que é que a gente pode fazer, pessoal? Uma cópia do nosso banco de dados, tá certo? Mas, Daniel, me diga uma coisa, quando a gente faz uma cópia, né, do banco de dados, surge um grande problema, que é o problema de backup, tá bom? Por quê? Porque se tem uma cópia, eu vou ter que estar fazendo backup, e esse backup também torna o nosso banco de dados lento, né? Naquele momento que ele está fazendo ali o backup, o sistema não vai ter total eficiência, mas nós vamos chegar lá, tá bom? Então é o seguinte, vamos lá. Lembra daqueles dois, né, que estão lá de frente, né, estão no front-end da empresa? Eles vão ficar do lado do banco de dados de produção,
Ou seja, eles que vão ficar tendo acesso aqui. Então, o que aconteceu? Aquele banco de dados deixou de ser descentralizado, foi dividido em dois, né? Criando-se, assim, uma cópia deste banco. E o que acontece, pessoal? Lembra daquela galerinha lá do RH, do financeiro, né? Que ficam lá no back-end. Eles agora vão ter um banco de dados só para eles. Então, eles vão ter acesso agora não ao banco em produção. Eles vão ter acesso agora à cópia do banco, tá certo? Então, eles pode dizer que eles vão ter um banco de dados separado, né? Do front-end. Eles vão ter acesso ao banco de dados do back-end da empresa, tá certo? E eles realizam operações de quê? De consultas. Olha só, operações de consultas. Olha a coisa aí começando a dar forma ao que eu falei sobre Data Warehouse. Lembra do início desse vídeo que eu falei que Data Warehouse é um banco especializado em consultas, tá certo? Mas não chegamos em Data Warehouse ainda, tá certo? A gente só fez uma cópia para ver se consegue resolver aquele nosso problema do crescimento, tá bom? Então agora o front-end fica com o banco de produção, o back-end com a cópia, tá certo? Mas Daniel, aí vem aquele problema, o backup, como é que fica? Eu comecei a falar, né, sobre isso aí. Pessoal, esse pessoal aqui do front-end, ele está lá inserindo, modificando, excluindo. Se ele quiser um dado, ele precisa do dado ali na hora. Ah, eu inseri um negócio aqui, eu preciso saber qual o valor, se está certo, se ele precisa do dado ali naquela hora que está acontecendo. Então, ele fica de frente ao banco de dados em produção, tá certo? Mas esse pessoal aqui do back-end, ele não precisa do dado de uma venda assim que ela é feita, tá bom? Vamos imaginar aqui o financeiro, né? O financeiro, ele vai fechar, vamos supor que ele feche a folha de pagamento de 15 em 15 dias ou mensalmente. Então, ele não precisa todos os dias das vendas, do que está acontecendo ali, de questões de funcionários. Ele não precisa todo dia estar atualizado sobre aquilo. Ele precisa de quê? De 15 em 15 dias de um relatório, de uma planilha que está lá dentro daquele banco de dados de cópia, né? Então, pessoal, aí que entra a questão do backup. O backup não precisa ser feito toda hora, a todo momento, né? Em tempo real, porque esse pessoal não está precisando desse dado em tempo real, tá certo? Então, se o financeiro fecha no dia 15, a gente pode fazer um backup, um D mais um, que a gente, desculpa, D menos um, que a gente chama, né? Que é no dia D menos um, no dia que eles vão precisar, um dia anterior a gente faz o backup, né? Isso a gente evita de estar fazendo o backup constantemente, né? Evita também lentidão no nosso banco. Tá certo, pessoal? E deixa eu tirar aqui meu rosto aqui da frente, senão eu vou ficar na frente dos slides, né? Pronto. Então vamos lá. Como eu falei, né? O backup aqui, então, se torna um backup temporário, né? O temporário não, mas se torna um backup que a gente pode fazer de tempos em tempos. Não precisa ser feito ali toda hora, a todo momento, tá bom? Pessoal, continuando aqui, né? Falando agora só do ponto de vista do back-end, né? Que vai ter acesso lá àquela cópia do nosso banco de dados lá em produção. O que é que vai acontecer a partir desta cópia, né? O RH vai acessar esse banco, o financeiro, o compras, o marketing, né? Todo mundo vai ter acesso direto a este banco. Seus dados, as informações vão estar aqui dentro, tá certo? Então tem um banco, como eu falei, um banco exclusivo para eles. Só que começam a aparecer alguns problemas, né? Aí começa aquele problema de consulta para todo lado, ou seja, é todo mundo consultando tudo, né? É o RH pegando informações que o financeiro também precisa, o compra precisa, e como eu disse, é consulta para todo lado, né? Requisições duplicadas também, né? Quer dizer, um pega aquela informação, o outro também pega, e começa o negócio começar a dar problema também. Depois, o que é que vai acontecer? Vão ligar para o pessoal da TI, né? Acesso a todas as tabelas por todos, né? Aí também tem aquela questão, tá lá, os dados estão aqui dentro, né? E cadê o profissional qualificado para realizar essas consultas? Porque a gente do setor não sabe,
né? Como colher as informações, etc. E começa a dar aqueles probleminhas. Aí que vem o pessoal da alô, é da né, pessoal? Então isso começa a gerar algumas situações ali dentro da empresa, tá certo? Com este modelo aqui de cópia. E ligaram lá para a nossa TI e a TI trouxe mais uma solução, que é a nossa solução 3, o crescimento vertical, tá bom? Então vamos lá. O que é que nós vamos fazer com o crescimento vertical? Aí que entra o Data Warehouse, né? Joga para lá de lado aqui esta cópia do banco e a partir de agora, pessoal, agora sim nós vamos começar a entender o que propõe, né, o Data Warehouse, tá certo? Então tá lá, né, o nosso pessoal do back-end com todos aqueles problemas que eu informei, né? O banco de cópia sai, tá bom? Não é mais uma cópia e entra um banco de dados chamado Data Warehouse, tá certo? Pessoal, eu estou aqui falando do lado do back-end, tá certo? Mas entenda que o pessoal lá do front-end continua com o banco dele lá em produção. Ninguém está mexendo com o banco em produção, tá certo? Está vendo soluções aqui para o segundo banco, né? Entre aspas, para o banco que vai ficar à frente do back-end, tá certo? Então, pessoal, sai aquela cópia e entra o banco chamado Data Warehouse. O que é que propõe esse banco DW? Ele propõe, pessoal, uma tabela, né, específica para cada setor. Uma tabela para o RH, uma tabela para o financeiro, uma tabela para compras, uma tabela lá para o marketing, tá certo? Então, ficam as tabelas armazenadas aqui dentro do DW, né? Mas agora de forma bem objetiva, ó, que você precisa estar aqui dentro dessa tabela, que você precisa também, o outro setor está aqui. Então agora acaba-se com aquela bagunça de tudo que eu falei, né, no slide anterior, de consultas para todo lado, de todo mundo consultando tudo, né, de não reaproveitar as consultas, né, começa a haver melhorias, uma organização ali dentro daquele banco de dados para que melhore o desempenho do nosso banco para os setores da empresa, né, que estão ali no back-end, tá certo? Então, a definição aqui do Data Warehouse é que cada setor recebe sua tabela prontinha de acordo com suas necessidades, tá certo? Que serão entregues em datas programadas. Lembra do que eu falei lá do backup, né? Esse pessoal do back-end, ele não tem necessidade de ter acesso à informação em tempo real, na hora que chega, né? Ele tem a necessidade dele ali. Claro que isso é visto com a conversa com cada setor, ó, o que você precisa, de quais informações você precisa, quando você precisa, né, para ser feito todo um trabalho junto do pessoal da TI, encarregado do banco de dados, com o chefe de setores ou algum encarregado dos setores, é feita essa conversa para se tratar sobre tudo isso, tá bom? E todo esse processo aqui, né, de melhorias do banco DW para cada setor, ele é feito através de um processo chamado ETL, que nós vamos entender a partir de agora, tá certo, pessoal? O ETL nada mais é do que uma sigla que deram para Extract, Transform e Load, tá bom? Então vamos entender bem agora o que é esse processo, tá bom? Nós temos lá o nosso banco de dados de produção, tá certo? Quando eu falo banco de dados de produção, pessoal, eu estou falando aqui de forma bem resumida, né? Mas esse banco de dados aí, ele pode ter dados de diversas fontes, tá certo? De uma planilha, de outro banco de dados, de várias fontes aí, pode estar essas informações do banco de produção, tá certo? Então, o que, é que vai acontecer no processo ETL? A gente vai extrair as informações, transformar essas informações para atender as necessidades dos setores e também das aplicações, tá certo? E aquele setor trabalha. E depois o load, que corresponde a carregar, né, o que ele precisa para dentro lá do DW, tá bom? Mas vamos entender no próximo slide mais a fundo. Então, o processo de ETL, pessoal, vamos lá, vamos começar a entender melhor como é que se dá esse processo. Está lá o nosso banco de dados em produção e o carinha aqui do financeiro, ele precisa dos dados X, Y, Z
para calcular a folha de pagamento. Beleza, como eu disse, né? Lógico que tem muita coisa aqui por trás, pessoal. Como eu disse, esse material aqui é introdutório para começar. O meu objetivo aqui é começar a abrir a mente de vocês, para quem não conhece ainda Data Warehouse, começar a ter uma visão mais ampliada, né? Para começar a se interessar e buscar se aprofundar, tá certo? Então, isso é só uma breve introdução de DW, tá bom? Então, o carinha lá do financeiro, né, ele precisa de tais dados, XYZ, para calcular a folha de pagamento. Então, de 15 em 15 dias, ele precisa desses dados aqui. Foi conversado com ele, né, com o pessoal da TI, foi feita uma reunião e ele disse isso aqui para a gente. Beleza? E a moça lá de compras, do setor de compras, ela precisa dos dados A, B e C para gestão de compras. Tá bom? Então, sabendo disso, o que é feito a partir do nosso banco lá de produção, né? Nosso banco ela tem várias tabelas, né? Essas tabelas estão lá, os dados estão de forma lá, como a gente disse, de forma burra, né? Chama de dados burros, tá certo? Então, dados lá de toda forma, de toda maneira, com formatação, sem formatação, está lá dentro, está dentro do banco de dados, né? Então, a partir daí, a gente começa a tratar esses dados do banco em produção, tá certo? E outra coisa, quando eu falo, né, deixa eu voltar aqui, quando eu falo lá que nós temos tabelas, temos dados, temos tudo jogado lá dentro da produção, né, pessoal? Mas quando a gente fala em nível de empresa, os nossos bancos de dados é mais ou menos parecido com isso aqui, ó, tá bom? Concordam comigo que as tabelas das empresas são mais ou menos isso? Continua errado. Multiplique isso aqui vezes 100, né? Então, pessoal, não é uma coisa, né, que qualquer pessoa que não entenda do assunto vai bater o olho, vai entender. Então, falando do pessoal lá do back-end, né, o pessoal dos setores, né, ele não é todo mundo que tem entendimento para colher dados daí de dentro, né? Então, aí é onde entra o pessoal que vai trabalhar com Data Warehouse para tratar todos esses dados, tratar todas essas informações e entregar tudo prontinho, né, para cada setor, tá bom? Então, vamos lá, continuando. A partir do nosso banco de dados lá de produção ou das nossas várias fontes de dados, né, nós vamos fazer o processo de ETL. Mas a primeira etapa que eu vou falar aqui é do extract e transforme. Tá certo, pessoal? Extrair, como o próprio nome está dizendo, né? Nós vamos extrair lá de dentro, vamos supor, o que o financeiro precisa, X, Y e Z, o que o compras precisa, o A, B e o C. Vamos extrair lá de dentro. Vamos transformar também. Quando eu falo nesse processo de transformação, pessoal, estou falando assim, como eu disse, os dados estão lá, são dados burros. Tem dados de todas as formas, de toda maneira, dados não tratados, tá certo? Por exemplo, uma data pode estar em formato americano, né? Que primeiro é o ano, depois o mês, depois o dia. Mas a nossa aplicação, né, dos setores não trabalha desta forma. Ela trabalha com dia, mês e ano, né? Então a gente tem que transformar esse dado. E vamos supor também aqui, o financeiro ele trabalha com salários, só que os salários lá estão cadastrados como um string, né? Mas não é o string, eles precisam de um dado, que a gente entrega para ele um dado do tipo float, né? Então existe toda a transformação naquele dado, né? Para prepará-los, tá certo? Para a próxima etapa. Então, pessoal, com extract e transforme, nós fazemos todo aquele tratamento que eu acabei de falar e também começamos a criar, pessoal, tabelas voltadas, ó, para cada setor. Então, lá dentro, né, nesse processo de ETL, o setor lá do financeiro, isso a gente precisa do XYZ, beleza. Tá aqui a tabelinha com tudo que você precisa, né? Já com funcionário, com salários, com comissões, com tudo prontinho. Você só vai acessar essa tabela e você continua seu trabalho a partir deste ponto, tá bom? A mesma coisa se fosse aqui, né, o setor de compras, ó, dentro do banco de dados lá, né, do nosso DW, vai ter também a sua tabela de gestão de compras, com produtos, com estoque, com preço, etc. Tudo que você precisa vai estar dentro dessa tabela, né?
Então a coisa começou a melhorar, né, pessoal? As pessoas agora estão começando a receber tudo prontinho, tudo tratado da maneira que eles precisam, tá certo? E depois que é feito todo esse trabalho, tá certo? Eu estou lembrando que estou falando aqui de maneira bem resumida, tá certo? Para vocês começarem a ter o entendimento do caminho que os dados tomam aí em todos esses processos. E depois vem a questão do load, que é simplesmente carregar essa tabela para o nosso DW, tá certo? Então o DW vai estar lá, com tudo prontinho, todas as tabelas setorizadas, e agora basta o carinha lá do financeiro, né, acessar a tabela dele, tá lá prontinha, e a moça lá do compras acessar a tabela dela. Então todo mundo vai ter seus dados de forma organizada e conforme foi solicitado em uma reunião, como eu falei, né, em uma conversa setorial, tá bom? Então vamos para frente. Vamos imaginar agora, pessoal, um cenário, beleza, nós temos lá o nosso DW agora, né? Nós temos o nosso banco em produção, né? Que está de frente lá, quem está de frente é o pessoal do front. Tem o banco de dados DW, né? Que quem está de frente a ele são os setores, né? Mas vamos imaginar agora que nossa empresa, ela agora cresceu mais ainda e agora ela está espalhada por todo o país, né? Então, aqueles funcionários que eram ali, aqueles poucos funcionários dos setores, agora são vários funcionários acessando aquele banco em todo o local do país, né? Então, vocês já perceberam que agora, né, por mais que a gente foi fazendo as melhorias, né, tem a necessidade de adaptação ao crescimento, tá certo? Então, vamos lá. Quando isso acontece, lá vem o pessoal, né, ligar para o alô, é do TI, crescemos e agora a bolinha está girando e os dados não chegam. Então entra novamente o pessoal do TI para trazer mais uma solução, que é o SubDW, ou então o nomezinho mais bonitinho que deram, que é o DataMart, tá certo? O que é isso, pessoal? O que propõe o SubDW? Na verdade, o SubDW, pessoal, nada mais é do que vários DWs, né, pessoal? Vários, em vez da gente ter um DW, um Data Warehouse centralizado para todos os setores, a gente pode criar agora vários DW para cada setor, ou que chamamos de Data Mart, tá bom? Então, ó, nós teremos agora nesta solução vários Data Mart. Então, o que, é que a gente vai acontecer, pessoal? Antes nós tínhamos o DW, né? Com todas aquelas tabelas prontinhas que eu falei lá para cada setor, para o RH, financeiro, compras, etc. Mas, como eu disse, a empresa cresceu e agora nós temos a empresa de gente fazendo acesso de todo o país. Então, o que, é que a gente pode fazer? Subir DW. Então, a tabela aqui, ó, que era do RH, foi para um DataMart, tá certo? E agora a gente descentralizou mais uma vez, né? Descentralizamos por setores. Lógico, vou repetir, isto aqui é uma breve introdução, né? Mas não é obrigatório que seja dessa forma. Isso aqui é um estudo que é feito, né, pessoal? Ninguém faz um projeto de DW, né, só batendo o olho. Isso aqui é tudo feito um estudo, uma conversa, saber das necessidades, criar um projeto de ETL. São muitas pessoas envolvidas nisso aqui, tá certo? Isso aqui é um breve resumo de como as coisas acontecem dentro do DW, tá bom? Das soluções propostas pelo DW, tá bom? Então tá lá, pessoal. Agora nós subdividimos, né, o DW em vários DWs e agora cada setor da empresa agora ficou com um DW específico para ele, para melhorar a questão de acessos, tá certo? E evitar lentidão no nosso banco. Tá bom? Então, pessoal, basicamente, Data Warehouse é isso aqui, tá bom? Eu vou trazer, essa é uma primeira aula, né? É somente a aula introdutória, para, como eu falei para vocês que não conheciam Data Warehouse, começar a entender, né? Saber o que é isso aí. Por isso que eu fiz esse material. Eu fiz um material mais simplificado possível, né? Para que
facilite o entendimento para você que quer saber sobre esse assunto. Tá certo? Então, pessoal, conclusão de tudo, palmas para a galera lá da TI e até o próximo chamado. Um abraço, pessoal. Até a próxima.